Deus abençoe a todos na paz e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço que Deus abençoe todos que me escutam através desta palavra. Eu peço que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, ou do juiz perverso, o juiz irreverente, ou o juiz infiel, né? Então, aqui em Lucas capítulo 18, Jesus fez uma parábola. Jesus fez uma parábola a respeito de uma certa mulher, uma certa viúva e um juiz iníquo. Ou seja, iníquo vem de iniquidade. A Bíblia diz que esse juiz ele era irreverente, ele não temia a Deus. Vamos para a palavra para nós entender. Diz assim, Jesus diz, a parábola do juiz iníquo. Lucas 18 diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, ou melhor, ele por algum tempo, não a quis entender ou atender. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor Jesus: considerai-vos o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Irmão, eu vou repetir de novo essa palavra, viu? Lucas 18. A parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse Jesus, ou disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. A palavra iníquo, repito, vem de iniquidade, ou a palavra iniquidade vem de iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará
porventura, fé na terra? Então preste atenção, irmãos. O que Jesus falou? Jesus, ele disse o quê? Que naquela cidade havia um juiz irreverente, que não temia Deus, não queria saber de Deus. Ele não temia Deus, nem respeitava homem algum. Porém, havia também uma mulher, uma viúva, que vinha até o juiz iníquo e dizia: juiz, julga a minha causa contra os meus adversários. E a palavra diz que por algum tempo o juiz não quis julgá-lo, a causa daquela mulher. Mas ele mesmo disse: essa mulher me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha a molestar-me, ou me xingar, me amaldiçoar, ou fazer alguma coisa contra mim. Jesus falou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado a defendê-lo? Então, para muitos de nós, parece que é demorado Deus responder as nossas petições, as nossas orações. Só que eu digo uma coisa para você: não é demorado, irmão. Não é demorado. Deus, ele espera você clamar dia e noite. A palavra diz que Deus fará justiça àqueles que clamam dia e noite a Ele, sem esmorecer, sem desanimar. Embora pareça demorado o Senhor não responder, mas Ele não responde, e diz mais ainda aqui no versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? O que Jesus disse? Será que quando o Filho do Homem, ou seja, quando eu voltar, será que eu vou achar fé sobre a terra? Por quê? O que Jesus quis dizer assim? Porventura achará o Filho do Homem fé sobre a terra? É porque fé, irmão, fé, a pessoa não desiste. Quando a pessoa tem fé, ela não esmorece, ela não desanima, ela não se entrega à fraqueza, ela não se entrega ao desânimo, ela não se entrega ao que os outros falam, ou deixa de falar sobre ele, sobre ela. Ela não deixa escarnecer pelo que está acontecendo no mundo, pela fome, pelas guerras, pelas doenças. Ela não deixa esmorecer, desanimar pelas catástrofes que acontecem, por aquilo que as pessoas falam dele, falam dela. Você não vai conseguir, né? Como disseram com Jário: tua filha já morreu, porque tu importuna ainda o mestre? E Jário continuou chamando, clamando a Deus, clamando a Jesus: vem, Senhor, e cura a minha filha, ressuscita a minha filha, toca na minha filha. Então, irmão, se Jário tivesse parado, desistido, quando aqueles homens começaram a dizer a ele: desiste, a tua filha já morreu. Se Jário tivesse entregado, vamos dizer, entregado os pontos: ah não, minha filha já morreu mesmo, então eu vou parar, eu vou deixar por aqui, eu vou desistir. Se Jário tivesse parado, ou escutado os seus adversários, porque é um adversário, irmão. Embora aparentemente aquele povo fosse da sinagoga de Jário, mas era um povo rival. Por quê? Porque queria parar Jário, queria que Jário desistisse. Se Jário não tivesse continuado a chamar por Jesus, a filha dele tinha morrido naquele tempo. Naquele momento, uma menina jovem, não tinha nem 15 anos, 12 anos, se não me engano. Então, se Jesus disse o quê? Olha, se esse juiz que é mau, se esse juiz que não teme a Deus, se esse juiz é irreverente, esse juiz não tem temor a Deus, julgou a causa dessa viúva, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então é um ponto de interrogação. Jesus está perguntando: olha, será que Deus é mais ruim do que aquele juiz iníquo? Lógico que Jesus não falou isso, mas o que quis dizer? Se o meu pai, que é justo, meu pai
é fiel, é cheio de amor? Será que ele vai fazer justiça mais do que um homem que não teme a Deus, que é o caso do juiz iníquo? Será que ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado? Aí Jesus continua: será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a terra na sua volta? Por quê? Porque a fé, irmão, a fé sem obra, ela é morta. Eu não estou falando aqui da fé da salvação. Eu não estou falando aqui da fé de você ser salvo, porque a fé de ser salvo, a salvação é pela graça, pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. A salvação é pelo sacrifício de Cristo. Agora, as bênçãos que Deus me oferece, eu tenho que perseverar. Presta atenção ao que Jesus falou: se esse juiz iníquo, irreverente, ele fez justiça àquela mulher, aquela viúva, quanto mais o meu Pai não fará justiça aos seus escolhidos. Agora nós temos que entender o seguinte, irmãos: escolhido não é apenas chamado, porque muitos são chamados, mas pouquíssimo escolhido. Mas por que poucos escolhidos? É porque Deus não quer escolher muitos? Não, Deus quer escolher todos. Mas pouco se faz escolhido, irmãos. Pouco se faz escolhido. O problema não é que Deus não quer escolher você. O problema é que você não faz por onde ser escolhido por Deus. Essa é a verdade. A verdade é essa. Então nós vamos fazer um propósito de jejum e de oração a partir de segunda-feira. Por quê? Porque assim como Jesus disse assim, ó: então disse o Senhor, considerai-vos o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Quando Jesus disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, ele não estava se referindo à pessoa que fica de joelho dobrado o dia todo ou a noite toda. Porque desde aquele tempo Jesus sabe, e nós sabemos também, quanto mais Jesus, que as pessoas têm suas atividades para fazer. Quando Jesus disse: não fará também Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite, é aqueles que estão focados. É aqueles que estão focados nos seus propósitos, nos seus objetivos, nos seus planos, nas suas metas. É aqueles que estão dentro do ônibus, está orando, está focado no Senhor. É aqueles que estão dentro do trem, no metrô, no Uber, no táxi. É aqueles que estão tomando seu banho, que está lavando sua louça, que está fazendo o seu trabalho e está focado em Deus. Deus, estou com o Senhor. É aqueles que não desanimam, nunca desfalecem. O problema é que tem muitas pessoas que desanimam no meio do caminho, desistem no meio do caminho, faz uma tentativa, faz duas, na terceira para, desanima. Essas pessoas, elas não conseguem alcançar seus objetivos porque elas são desanimadoras. São como a areia do mar. Um dia está para o norte, outro dia está para o sul, outro dia está para o oeste, né, para o leste. Ou seja, não sabe de que lado estão. Eu tenho atendido pessoas que já têm mais de 2, 3 anos, a vida delas não muda. Enquanto isso, pessoas que eu atendo há 2 semanas, 1 mês, suas vidas já começaram a mudar. Por quê? Porque as suas atitudes começaram a mudar. Elas começaram a perseverar. Elas começaram a permanecer. Elas não desistiram. Elas continuam firmes, sem desfalecer. Então, embora pareça demorado, mas Deus fará justiça aos seus escolhidos. Outra coisa que eu vou te dizer, meu irmão. Outra coisa que eu vou te dizer. O que é jejum? Jejum não é você ir dormir sem comer, acordar meio-dia sem comer e dizer assim: eu estou em jejum. Não, eu vou te ensinar o que é jejum.
Jejum é quando você tem um propósito, você abre um propósito, você ora durante o propósito, entrega o propósito em determinada hora. Não é você ficar sem comer e dizer assim, eu estou jejuando porque eu estou sem comer. Não. Você tem que dobrar os joelhos e orar para você abrir um jejum. O jejum, ele pode ser válido até em 3 sentidos da vida. Eu estou falando, ele pode valer em vários sentidos, mas no momento que você está no propósito, ele só pode valer por 3 propósitos. Por exemplo, você pode fazer o jejum, vamos supor, você abre um jejum 6 da manhã. Você fala, Senhor, eu abro o meu propósito de jejum e de oração. Lógico que você vai fazer abstinência de alimentos ou de alguma coisa que você pratica. Você não pode, no tempo que está hoje, não é bom fazer abstinência de líquido, de água principalmente, porque o seu rins precisa de água. Seu rins precisa trabalhar para que ele não venha adoecer. Então você vai fazer um jejum como? Você vai fazer um jejum, vai abrir o jejum. Senhor, eu abro esse propósito de jejum e de oração, baseada ali na parábola de Lucas 18. É assim, meu Deus, assim, você abrindo o jejum, assim como aquele juiz iníquo julgou a causa daquela viúva, ele sendo um homem que não temia Deus, ele julgou a causa daquela viúva. Quanto mais o Senhor vai julgar a minha causa, Senhor. O Senhor vai julgar a minha causa. E eu abro esse propósito de jejum e de oração. Vamos supor, você está abrindo 6 da manhã, até 9 horas da manhã. Ou até meio-dia, ou seja, das 6 da manhã às 9, vai 3 horas de jejum. E das 6 da manhã ao meio-dia, vai 6 horas de jejum. Ou você pode abrir esse jejum meio-dia. Senhor, eu abro esse jejum meio-dia, agora, e vou até às 3 da tarde, ou seja, 3 horas de jejum. Ou você abre às 3 da tarde e vai até às 6 da tarde sem comer, mas sempre tomando líquido, principalmente água. Porque a Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo, tudo que destrói o templo do Espírito Santo é pecado. No momento que você faz jejum, que você não deixa o seu rins trabalhar, se você não toma água no decorrer do jejum e o seu rins adoecer, você está pecando, porque você está praticando um jejum que está maltratando o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo é o seu corpo. Né? Tem irmãos que fazem esse tipo de jejum, achando que está agradando a Deus, e está complicando a vida dela com Deus. Está complicando a vida dela com Deus. Por quê? Porque está maltratando o templo do Espírito Santo. E assim como Jesus chicoteou lá no templo, porque os cambistas comercializavam dentro do templo do Senhor, que hoje representa o seu coração e o seu corpo físico. Se você maltratar o seu corpo físico, você está fazendo como aqueles cambistas fizeram, né? Maltratando o templo de Deus. Que hoje o templo é o seu corpo, é onde Deus habita. Então você vai dizer o quê? Senhor, eu abro esse propósito de jejum de oração até tal hora. No momento que você está jejuando durante o dia, você não pode dormir, porque aí você não está passando pelo sacrifício do jejum. Aí você vai dizer assim, Jesus, eu abro esse propósito de jejum de oração, você pode fazer em espírito, ou seja, em silêncio, ou de voz alta. Eu prefiro em silêncio, porque o diabo não te escuta, somente Deus. Aí você fala o que? Jesus, eu abro esse propósito de jejum de oração até tal hora, baseado ali aonde o juiz iníquo julgou aquela viúva, a causa daquela viúva contra os adversários dela. Assim eu abro esse propósito em favor da minha saúde, em favor da minha família, em favor da minha vida espiritual. Pronto. É 3 propósitos. No outro dia você pode abrir de novo e fazer em prol de outro sentido da sua vida. Agora, jejuar pela vida financeira, irmão, não existe. Porque o que abençoa a vida financeira é ofertar, é dizimar, é investir na obra de Deus. É investir na obra de Deus, é ajudar alguém. Principalmente, irmão, investir na obra de Deus. Por quê?
Porque você está ouvindo essa palavra agora, porque alguém investiu nesse canal, investiu no ministério da Igreja Eterna da Grandeza de Deus, investiu no ministério do missionário Francinaldo Salviano. Irmão, eu digo o seguinte, meu ministério, porque o ministério é meu, a igreja não, a igreja é de Cristo, o ministério é meu. O ministério é meu que Deus me deu. Eu estou falando do ministério, não é a placa da igreja, é o propósito que Jesus designou para mim te abençoar. Então, essa mensagem está chegando até você, porque outras pessoas já me deu condições através dos dízimos e das ofertas para nós chegar até onde você está, até em outro país. Até em outro país. Então você vai dizer assim: Senhor, eu abro esse propósito de jejum de oração para que o Senhor venha julgar a minha causa. A minha causa, assim como aquele juiz iníquo julgou a causa daquela viúva. E eu faço esse propósito pela minha saúde. Valem 3 propósitos, cada jejum você faz. Pela minha saúde, pela minha família e pela minha vida espiritual. Aí no outro dia você pode fazer o meu propósito baseado e você vai fazer: Deus, eu vou fazer meu propósito hoje baseado na parábola do juiz iníquo que julgou a causa daquela viúva, mas eu vou fazer esse propósito para que o Senhor venha abençoar a minha vida conjugal ou sentimental. E também para o Senhor abençoar a minha vida emocional, em favor de alguém que está doente. Valem 3 propósitos de cada jejum. 3 sentidos da vida. Amém? Diga graças a Deus você que crê. Porém, você não pode se envolver com coisas do mundo. Você não pode dormir, lógico. Se você abrir um jejum meia-noite até no outro dia, meio-dia, aí você vai ter que dormir à noite, né? Mas se for até no outro dia, meio-dia, você abre meia-noite, acorda às 6 da manhã, aí você vai ter mais 6 horas de jejum. Isso é maravilhoso, irmão. E você vai ver Jesus julgar a sua causa. Você vai ver Jesus cuidar de você de forma grandiosa. Você crê? Se você crê, diga amém. Inclusive você que está me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, que também é o mesmo número da nossa chave de Pix, para quem deseja nos ajudar, para quem deseja levar nós a alcançar outras pessoas, porque nós estamos te alcançando abaixo de Deus por causa dos dízimos e das ofertas que foi investido no ministério da Igreja Eterna da Grandeza de Deus, ministério missionário Francinaldo Salviano, e nós, através das ajudas, estamos chegando até você. Ah, missionário, eu estou com câncer. Então você vai fazer um propósito em favor da cura desse câncer. Missionário, eu estou com hipertensão. Todo mundo sabe o que é hipertensão, né? Problema no coração, depressão. E lógico, se alimentar bem. Para se alimentar bem não precisa ter muito dinheiro, porque frutas e verduras e legumes é mais barato do que muitas coisas que tem, né? Do que feijão, arroz, carne, etc. Quer dizer, eu estou levando a você uma mensagem completa. Você tem que cuidar da sua vida espiritual e na sua vida física, né? Se alimentar bem. Essa é a verdade. Então, você vai fazer esse propósito de jejum e de oração. Quantos dias, missionário? Não sei. Aqui nós não temos campanha e nem corrente. 7 dias, 21 dias, 14 dias, nada disso. Vamos jejuar. Quando faltar 2 dias para o encerramento, Deus tocar no meu coração, que é para encerrar, eu antecipo 2 dias antes para vocês, que nós vamos encerrar o propósito. Amém? Que horário você vai jejuar? Não, isso é você que escolhe. Ou das 6 da manhã às 9 da manhã, ou das 6 da manhã ao meio-dia. Quantas horas você
puder e você conseguir. Agora isso, irmão, escutando pregações, escutando hinos cristocêntrico, não hino antipocêntrico, porque existe o hino antipocêntrico, que é aquele hino que não tem nada a ver com Cristo, e o hino cristocêntrico, que é aquele que a gente oferta com cântico para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Missionário, como é que eu vou saber o que é hino antipocêntrico, que não é direcionado a Jesus, ou a Deus, ou ao Espírito Santo? Para o hino cristocêntrico, é só você ir ver se os hinos ou as pregações que você vai ouvir está baseado com a palavra de Deus, irmão. Por isso que é bom a gente ler a palavra de Deus, porque quando a gente lê a palavra de Deus, se a gente escuta um hino antipocêntrico, nós sabemos que é um hino antipocêntrico, um hino que não favorece, é chamado de hino cristão, é chamado de hino gospel, mas a letra não testifica com a palavra de Deus. Ou então, um hino ou uma pregação, né? Um hino ou uma pregação que seja cristocêntrica e não antipocêntrica. Nunca ouça um hino antipocêntrico, ou um hino antipocêntrico, ou uma música antipocêntrica, ou uma pregação antipocêntrica, e sim cristocêntrica. Cristocêntrico é aquilo que menciona. É tipo você fazer uma declaração de amor para quem você ama, e você dizendo que está fazendo para quem você ama, e a letra está atribuindo a você, e não a quem você ama. Você declara uma canção de amor para um rapaz que você ama, ou para o seu marido, ou para a sua esposa, mas a letra está apenas favorecendo a você e não para a pessoa que você está direcionando. Então nós sabemos discernir entre uma canção cristocêntrica ou uma canção antipocêntrica. Isso, irmão, são pregação que edifica. Não é pregação de oba-oba, pregação de loucos, pregações que vai apenas te amedrontar, te tordoar. Não, tem que ser pregação que venha levar você até realmente uma vida transformada. Então, deixa eu dizer para você, assim como aquele juiz iníquo julgou a causa daquela mulher, daquela viúva, de tanto ela insistir, se aquela mulher tivesse parado, se aquela mulher tivesse desistido de ir naquele juiz, ele não tinha julgado a causa dela, irmão. Então, por isso que Jesus disse o quê? Assim também o Senhor não fará justiça para os seus escolhidos, que clamam dia e noite. Ou seja, o Senhor não fará justiça àqueles que estão sempre ali, lutando, batalhando, acreditando, fazendo sua parte, fazendo o que você tem que fazer. E escute, os seus escolhidos, irmão. Então essa justiça vai ser feita para os escolhidos. Não é para todos, não. Porque às vezes você vai orar e jejuar, mas você é uma pessoa que não dizima, não oferta. Gente, eu não estou falando da salvação, não. Para você ser salvo, não precisa você ofertar e nem dizimar, não. Só que você vai ser salvo, mas não vai ter o galardão. Essa é a verdade. Eu estou sendo sincero. Porque a salvação não depende de oferta e de dízimo e de jejum. Lógico que não. Você recebeu Jesus como Salvador, você está salvo. Lógico que você seguir princípio, né? Tem que seguir princípio. Essa é a verdade. Agora, para você ser curado, prosperar, ter uma vida transformada aqui na terra, para você realizar seus sonhos, é preciso você ser um dizimista, um ofertante, porque a Bíblia diz que o que o homem semeia, isso também ele colhe. O que o homem semeia, isso também ele colhe. A palavra de Deus diz que de acordo eu mido, eu sou medido. De acordo eu vou medir, eu vou ser medido. De acordo eu dou, eu vou receber. De acordo eu planto, eu vou colher. Repito, não estou falando de salvação. A salvação foi conquistada na cruz.
Mas até para você ganhar o galardão, precisa de sementes plantadas. Nós já falamos sobre isso. Amém? Nós já falamos sobre isso. Então, para nós finalizar, disse assim, ó. Para nós finalizar, fala assim, ó. Então disse o Senhor Jesus, considerai-nos o que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Então, às vezes, aos seus olhos, Deus está demorando te defender, te livrar, te abençoar. Mas essa demora é para te preparar. E você vai se preparar nesse propósito de jejum e de oração. Amém? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé sobre a terra? Por que ele faz essa pergunta? Porque a fé, irmão, a Bíblia diz que a fé não é de todos. Todo mundo nasce com a fé. Todo mundo nasce com um tipo de fé. Uma fé de acreditar em alguma coisa. Acreditar no time de futebol, no seu candidato, acreditar em alguma coisa, mas a fé que transforma, a fé que remove montanhas, não é de todos, como a própria palavra diz, a fé não é de todos, a fé que transforma, a fé que ressuscita, que cura, que liberta, que prospera, não é de todos. Por isso que eu falo para você conquistar nesse mundo, você tem que ser um dizimista, um ofertante, não estou falando da salvação não, mas para você conquistar neste mundo, é preciso você ter obra, jejuar, orar, para você ser muito abençoado, para você ser muito abençoada, no nome santo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos começar quando? Eu vou começar segunda-feira. Agora aí fica por sua conta. Eu vou fazer 6 horas, 3 horas, 9 horas, 12 horas. Isso é eu e Deus. Assim é você. Você vai jejuar 3 horas, sempre focando nas coisas de Deus. Sempre focando nas coisas de Deus. Aí quando você entregar seu propósito, você diz: Senhor, eu entrego meu propósito de jejum e de oração, que eu fiz baseado na parábola do juiz Inico, que julgou a causa daquela viúva. E assim como ele julgou a causa daquela viúva, o Senhor vai julgar a minha causa. Que Deus abençoe.